O valor do barro está nas mãos do oleiro, assim como o nosso valor está nas mãos do Senhor. O que transforma aquele pedaço de barro sem forma, sem importância, numa obra de arte que vai ser admirada num museu, ou num utensílio, num vaso, num outro utensílio que seja importante, que agregue valor àquela peça, não é o barro, mas é a criatividade, são as habilidades, as mãos do oleiro, do artesão que trabalham sobre aquela peça de barro, que vão agregar a ele valor. O barro em si não é valioso, não é importante, mas quando o artesão, quando o oleiro dedica a sua atenção, o seu trabalho, as suas habilidades manuais àquela peça, ela passa a ter valor. Da mesma forma, o Senhor nos convida a nos lembrarmos que nós somos como um barro nas mãos do oleiro. O valor, a importância, não está em nós, mas é o agir de Deus, o trabalhar dele sobre as nossas vidas, que vai agregar valor e que pode eventualmente nos tornar importantes, úteis nas suas mãos. Muito nós erramos quando nós nos achamos valiosos demais, importantes demais, mais importantes do que o oleiro que trabalha nas nossas vidas. Esse, com certeza, foi um grande erro cometido por Judá, e erro esse que eu e você não devemos jamais cometer. Recentemente, nós tivemos muita polêmica envolvendo a história das cerâmicas da Tânia Bulhões. Se você não faz ideia do que eu estou fazendo, não precisa perder seu tempo indo atrás para entender. Mas, para resumir essa história, a Tânia Bulhões é uma loja muito renomada, que ganhou muita fama, que vende produtos muito caros e que se viu envolvida numa polêmica. Ela vendia algumas cerâmicas, algumas peças, uns pratos, algumas peças de cerâmica que eram anunciadas como sendo muito exclusivas, muito importantes, e por serem algo exclusivo, feito à mão, com muitos detalhes pensados especificamente para você, elas eram vendidas a um preço muito caro. Até que alguém achou numa loja vendendo na China peças idênticas, iguais, por um preço irrisório, infinitamente menor aos que eram vendidos pela Tânia Bulhões. A única diferença, aparentemente, era um selo, né, a marca da loja que havia sido inserida ali. E de repente aquelas peças de cerâmica que antes eram vendidas caríssimas passaram a ter valor nenhum, e a turma que gastou uma nota para comprar aquelas peças exclusivas se viram revoltados, porque como assim a peça que eu comprei exclusiva não era, foi feita na China, numa linha de produção, não era nada exclusivo como me prometeram. De uma hora para outra, essa mesma peça de cerâmica, feitas do mesmo barro, feitas do mesmo material, deixaram de ser coisas importantíssimas e passaram a ser desprezados. O mesmo barro, a mesma peça, a mesma cerâmica, o mesmo produto final, deixou de ser valiosíssimo e passou a ser descartado por muita gente, porque aparentemente não foi feito por um artesão exclusivo. Percebe como o valor não está na peça? O valor está na mão do oleiro, na mão do artesão, na criatividade, na exclusividade daquele que produz. Não está no barro, não está nem na peça final. Muito nós nos beneficiaremos se nós nos lembrarmos e jamais nos esquecermos de que o nosso valor está em Deus. O nosso verdadeiro e maior valor está nas mãos do grande artesão que nos molda, que nos faz como ele desejar, e não em nós mesmos, porque nós somos apenas barro nas mãos desse oleiro. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 18 ao capítulo 21 do texto do livro de Jeremias. E nessas passagens, o Senhor mandou Jeremias para a casa do oleiro, porque ele tinha algo a dizer para ele lá. O texto começa dizendo justamente isso. A mensagem do Senhor veio para Jeremias: desça para a casa do oleiro, que eu quero te ensinar algo. Jeremias chegou à casa do oleiro, viu que o oleiro estava ali trabalhando, ele estava moldando um barro, moldando um vaso. Mas o oleiro olhou para aquela peça e viu que aquela peça não estava do seu agrado, não tinha pegado a forma que ele desejava. Como ele não estava satisfeito, o oleiro então pega aquela peça de barro, amassa aquele barro de novo e volta do zero a moldar o barro até que ele fique um vaso da forma como ele desejava. E naquele momento, então, o Senhor volta a dizer a Jeremias e diz:
o Senhor então dá a mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou um reino será arrancado, derrubado, destruído, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, eu não destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou um reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, eu não abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá, aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Qual é a mensagem do Senhor para a nação de Judá, que já estava ali à beira do colapso, à beira da destruição? O Senhor manda Jeremias olhar o oleiro trabalhando. Ele está ali moldando um vaso, moldando barro, fazendo um vaso. Mas o vaso não ficou como ele esperava. E como não ficou dentro do esperado, ele amassa aquele barro de novo, volta a peça do zero para que ele possa moldar novamente, fazer um barro, fazer um vaso da forma como ele desejava. E ele diz para Jeremias, diga para Israel isso. O que eu estou planejando para vocês hoje é calamidade, destruição, caos, porque vocês me desobedeceram, vocês me abandonaram. Mas, se vocês se arrependerem e voltarem os seus maus caminhos, é claro que eu não vou destruí-los. Da mesma maneira como se eu estivesse planejando a prosperidade, estabelecer uma nação, mas eles se mostrassem desobedientes, eu também mudaria esses planos e traria juízo para ela. Estejam atentos, porque vocês estão caminhando para a destruição. Vocês se esqueceram de mim e abandonaram os meus caminhos, e vocês são barro nas minhas mãos. Se vocês não mudarem esse caminho, eu certamente vou mudar esses planos e trarei destruição sobre vocês. A resposta de Judá não podia ser outra, depois de tantas demonstrações da teimosia e da resistência desse povo, eles respondem para Jeremias literalmente o seguinte: não perca seu tempo. Eles responderam: continuaremos a viver como quisermos e a perseguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. O povo estava tão convicto da sua maldade que disse para Jeremias: Jeremias, nem perde seu tempo insistindo com a gente. Inclusive, a sequência do capítulo 18 é o povo tramando o mal contra Jeremias. Eles querem matar Jeremias. Falam: a gente não precisa de mais um profeta. Nós já temos outros sacerdotes, temos outros profetas. Ninguém aguenta mais ouvir esse papinho de Jeremias, de arrependimento, de destruição. Não queremos mais ouvir o que ele tem para dizer, e começam a tramar o mal contra Jeremias. Diante da perversidade, da dureza do povo, o Senhor então diz para Jeremias: Jeremias, a ilustração agora vai ser outra. Vá, compre um vaso de barro, chame o rei, chame as lideranças, chame os líderes dos sacerdotes, e você vai ir na frente deles, pegar esse vaso e vai estilhaçá-lo no chão. Arremesse esse vaso no chão para que ele quebre em 1 milhão de pedaços e diga para eles: é isso que o Senhor fará com vocês, nação teimosa, povo teimoso, como esse vaso despedaçado. Assim despedaçarei o povo de Judá e o povo de Jerusalém, e não haverá quem possa restaurá-los. Já que vocês endureceram o coração e não quiseram ouvir, e não quiseram ser moldados pelo oleiro, vocês não servem para nada. Eu vou despedaçar vocês de uma forma que ninguém poderá restaurar. E ele anuncia, inclusive, que ali onde eles estavam seriam enterrados tantos corpos que faltaria espaço para tanta sepultura. É claro que essa mensagem foi recebida com ainda mais hostilidade. O texto vai dizer, então, no capítulo 20, que Pazur, o sacerdote encarregado do templo, manda prender Jeremias no tronco como um escravo. Jeremias é amarrado ao tronco e é açoitado. Ele passa a noite preso ao tronco, sendo humilhado, sendo açoitado, e é liberado no dia seguinte. Jeremias anuncia, então, mais uma vez, de forma ousada e corajosa, a condenação do Senhor, a destruição que viria sobre aquele povo. A ironia é tão grande que no capítulo 21 nós temos uma guinada, um plot twist dessa narrativa, porque o mesmo sacerdote que havia colocado Jeremias no tronco e mandado que Jeremias se calasse, parasse de profetizar em nome do Senhor, agora ele é enviado pelo rei Zedequias, enviado para ir atrás de Jeremias. E a mensagem? Consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá.
Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar os seus exércitos. A cara de pau desse povo de Judá e de Jerusalém é um negócio impressionante. O mesmo sacerdote que tinha amarrado Jeremias no tronco para que ele se calasse, porque eles não queriam mais ouvir palavras de condenação. Agora vai Jeremias pedir: Jeremias, então, será que você poderia consultar o Senhor? Quem sabe o Senhor não tem aí mais um milagre na manga para tirar? Será que ele não pode fazer mais um desses milagres poderosos que ele fez no passado e nos livrar de Nabucodonosor? O povo que passou esse tempo todo ignorando os alertas de Deus, agora se lembrou que é barro de novo, se lembrou que é fraco, se lembrou que não é capaz. Mas, para surpresa de 0 pessoas, a mensagem do Senhor já havia sido decretada. Jeremias diz que não há volta. Não haveria volta. O rei da Babilônia entraria, tomaria toda a cidade, tudo seria destruído, todos eles seriam mortos por causa da sua maldade. Vocês deixaram Deus furioso e agora não há mais como voltar atrás. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, se esqueceu que era um barro. Se esqueceu que não tinham em si mesmos valor nenhum. Só havia valor em Judá, só havia valor em Jerusalém, só havia valor no povo de Israel por causa do Deus a quem eles serviam e não por quem eles eram. O valor nunca esteve no barro, sempre esteve nas mãos do oleiro. Mas quando o barro começou a se sentir importante demais, quando esse barro começou a ser admirado em vasos bonitos, quando ele começou a ser colocado nas prateleiras dos museus e ser admirado, oh, olha quão bela é essa nação, esse barro começou a se sentir importante demais. E agora ele foi despedaçado, para que ele se lembrasse de que ele nunca passou de barro, de que o valor nunca esteve naquela cerâmica, o valor sempre esteve somente nas mãos, na criatividade, na habilidade do oleiro. Muitas pessoas se esquecem que são barro, se acham mais importantes, querem se achar mais importantes do que o oleiro, e por isso acabam se descobrindo apenas cacos no chão. Meu amigo, meu alerta para você hoje é esse: não esqueça que você é barro. Eu e você não passamos de barro nas mãos do oleiro. Barro esse que deve estar disposto a ser moldado, a ser trabalhado pelo oleiro. Talvez ele está moldando a sua vida e em algum momento ele vai notar, ainda não está do jeito que eu quero, e ele vai te amassar de novo. E ele vai começar do zero. E ele vai te moldar e moldar e moldar. Esse processo vai levar a sua vida toda. Até que no fim dessa jornada você possa estar como o oleiro deseja. Você se veja um vaso, um utensílio, uma obra de arte útil nas mãos desse artesão, que escolhe o formato que vai te dar, a utilidade que ele vai te dar. Ele é quem vai determinar. Nós não passamos de barro. Quem determina a utilidade, o valor, a importância é o artesão, é o oleiro. E isso deve nos bastar. Não se deixe levar pela sua vaidade. Não se deixe levar pelos elogios daqueles que olham e falam: nossa, mas que vaso bonito, que cerâmica bonita, que prato elegante. Não se deixe convencer de que o valor está em você. Nunca esteve. Sempre esteve nas mãos do oleiro. E que isso seja para nós o bastante. Motivo de alegria, de felicidade. E saber que o Senhor, esse oleiro tão caprichoso, tão detalhista, é Ele quem está trabalhando nas nossas vidas. Por muitas vezes o povo foi alertado: olha, se vocês se voltarem para o Senhor, se vocês se arrependerem e deixarem que esse oleiro molde a vida de vocês, certamente Ele vai perdoar vocês e vai conduzi-los no seu caminho. Só foram castigados, só foram destruídos porque resistiram, se endureceram diante do Senhor. Quando o barro se endurece, ele perde a função para o oleiro. E se aquele vaso não ficou do jeito que ele desejava, não sobra nada a fazer, a não ser quebrá-lo e destruir aquela peça, porque ela não tem utilidade. Cuidado, para que a sua vaidade não te torne sem utilidade nas mãos do oleiro. Sejamos como um barro maleável, que se permita ser cuidado e guiado pelo oleiro, até que ele esteja satisfeito com aquilo que fez nas nossas vidas e possamos ser úteis nas suas mãos. Que Deus abençoe você, te lembre que você é barro, que você é pó,
e que possamos desfrutar a alegria que é sermos barro na mão de um oleiro tão habilidoso, tão importante. Não há Tânia Bulhões que agregue valor mais do que aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Deus abençoe você, sua família. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã, que a gente segue lendo o livro do profeta Jeremias e aprendendo cada dia mais uma nova lição. Deus te abençoe.